Salve, tropa corintiana, vamos para mais um vídeo com a Energia 97, né? Mano trouxe aí novas informações sobre o Yuri Alberto, que pode ser desfalque na próxima partida contra o Cruzeiro. Então bora que bora, deixa aquele likezão para fortalecer e se inscreve aí no nosso canal para dar aquela fortalecida. Bora que bora, tropa. Domingo fica por conta do Yuri Alberto, que reclamou com dores no pubis no último jogo. Ele fez um exame aí, mas o clube não informou o resultado dos exames realizados, nem divulgou imagens dele no CT hoje do Joaquim Grau. Então fez exames lá no São Paulo. Aí não precisa ver se ele tomou uma canetada também. Então, mas é o seguinte, então, não sei, hein? Tem um mistério aí se ele vai pro jogo ou não. O que você acha, mano, e De Paulo? Se não tem ele, tem Guinegão, irmão. Ó, o árbitro... Revelação do Campeonato Brasileiro. Revelação do Campeonato Brasileiro. Sim. Rodrigo José Ferreira de Redonda. Lima. Eu descobri quem é esse cara. Ele foi, mano, esse árbitro aí foi o que deu aquele pênalti do Kaká no Internacional. Foi esse cara que deu aquele pênalti lá, arrumou aquele pênalti lá no Beira-Rio. Né? Ele foi um cara que uma vez no jogo contra o Cruzeiro, ele foi apitar o Cruzeiro. Aí o Matheus Pereira foi reclamar com ele olhou o Matheus Pereira e falou, quem é você? Ele falou, caramba, esse juiz Ô, De Paula, ruim, mano, fraco pra me surpreende, cara. É o que eu falei já no primeiro jogo, e eu repito, pra mim, o mesmo árbitro deveria apitar lá e deveria apitar cá. Pra mim, até inclusive pra manter critério, enfim, eu acho que deveria ser o mesmo árbitro. Esse cara, Portugal, é uma baita de uma porcaria também. É igual aquele Wilton Pereira, é outra tranqueira. Não, é mesmo. Mas eles são muito iguais, é uma tranqueira inexperiente. É um cara que não é pro tamanho do jogo. Dependendo de qualquer coisa. Agora, o seu já Bento... passou, seu Bento? Já Daquela passou, agora eu passei agora você. Finalista eu vou agora. dizer o que eu disse na transmissão antes do jogo, porque eu não sou engenheiro de obra pronta, não sou oportunista. Eu disse, Corinthians ganha lá e aqui. Nossa, que indireta pra Lelê, hein? Eu disse, o Corinthians ganha lá e ganha aqui. E você não bebeu quando E eu mantenho isso. Corinthians ganha na Neoquímica. Mas não seria legal uma final nos pênaltis com o Cássio? Não é nada legal. Não tem nada de legal. Em Itaquera, imagina. Que não seria bom. Fora. A audiência vai lá em cima, Danilão. A audiência vai lá em cima. Agora, mano, nós temos ali uns... O departamento médico realmente tá agitado, né? O Yuri Alberto agora é dúvida. O Garro tá meia bomba. O Ranielli tava com bota ortopédica. Acho difícil ir pro jogo. Sei não, hein, mano? Será que o Dorival vai manter o time que ele colocou pra jogar no Mineirão ou deve fazer alguma alteração? É por isso que é bom ter elenco, né, De Paula? Porque se você perde um titular aí importante, você tem quem supra dentro do próprio elenco. É o caso do Flamengo, é o caso do Corinthians. Então o negócio é o seguinte... Nossa, mas olha, que absurdo. Olha, cara. Cara, que repertório de asneira no programa de hoje, velho. Pior que você vai falar o quê? Mas, meu... Não, mas, De Paula, eu acho que o importante, cara, independente de qualquer coisa, por exemplo, o Garro. O Garro, pra mim, é o cara mais inteligente que o Corinthians tem no meio campo. É o cara mais qualificado que o Corinthians tem no meio campo. É o cara mais cerebral. Ou cerebral, no caso, né? Não, cerebral. Tem um Mota, hein? Cerebral de cérebro. Mota. Chama o Mota. Cerebral de cérebro. Então o negócio é o seguinte, ô De Paula. E não fez falta. Não fez falta, pasmem. Tendo ali o Bidon, mesmo não sendo a dele, e eu já critiquei inúmeras oportunidades do Bidon aí, por não conseguir jogar naquela função e nem uma outra do meio campo, mas ele conseguiu, cara, de fato, fazer uma baita de uma partida, assim como o Maicon também, que eu sou muito crítico, também fez um baita de um jogo. O Mateuzinho não precisa nem falar. O Gustavo Henrique também uma partida brilhante, o próprio André Ramalho foi bem. Então eu acho que nesse ponto, ô De Paulo, o próprio Martínez, que muitas vezes tem um QI de uma abóbora, fez uma partida brilhante em termos de marcação, ele anulando praticamente muitas vezes o Matheus Pereira ali mais próximo da área. Então nesse caso, eu acho que o que foi mais importante, De Paula, foi de fato a postura dos jogadores em campo e a entrega que eles tiveram. Independente de quem entre no domingo, se o Corinthians tiver a mesma postura que ele teve em Minas, ou seja, não jogar já vencendo, porque muitas vezes o erro do Corinthians é achar que o jogo tá ganho, construir uma vantagem, vou colocar ali o resultado embaixo do braço e vou chamar o Cruzeiro pra cima. Pra conseguir a classificação pra final, mas tem que respeitar o Cruzeiro e tem que jogar com seriedade. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu não gosto de falar isso, mas eu sou obrigado a admitir. Não fala. Mas vou falar. O quê? Não, eu não gosto de falar. Fala que o Cruzeiro vai virar. Dói. Fala que o Cruzeiro vai virar. Já passou? Não, ninguém, não, calma. Ele foi, vai virar, não, ele antes do jogo, ele foi o único cara que falou que a postura do Corinthians seria diferente e que seria desse jeito como foi o jogo.
Eu não vi nenhum comentarista, nem o próprio corintiano. Eu vi muito comentarista corintiano dizendo que se perder lá de entregou, sair vivo, tá bom. O Mano foi o único cara que falou que a postura do Corinthians seria outra. E foi. Mas eu Portuga também. Eu não lembro de ter falado. Ele falou assim, antes do jogo ele falou. Mas o Portuga. Mas ele tá de parabéns. Mas o Portuga, eu quando bato na tecla, eu me sinto à vontade pra falar isso, sabe por quê? Eu não te ouvi. Eu me sinto à vontade pra falar isso, porque muitas vezes eu fui criticado aqui no programa, inclusive, quando eu falava que esse time podia dar mais. Eu falava, é um elenco vagabundo e que corre pra não chegar no Campeonato Brasileiro. Assim como na Sul-Americana fizeram por onde também ser eliminados. Eles quiseram focar no Campeonato Paulista, ganharam o Campeonato Paulista e quiseram focar na Copa do Brasil. Tanto que, Portuga, o Corinthians em 7 jogos na Copa do Brasil, ele tem 7 vitórias, 9 gols marcados e nenhum sofrido. E quando a gente apresenta um dado desse, um fato desse, não dá pra contestar a campanha do Corinthians na Copa do Brasil, inclusive eliminando o Palmeiras e ganhando a primeira partida do Cruzeiro dentro do Mineirão. Então é um elenco que no Campeonato Brasileiro correu pra não chegar assim. É um elenco com postura de elenco vagabundo. Só que na Copa do Brasil os caras estão dando sangue, estão dando a vida. E eu quero ver essa postura se repetir no domingo. Agora todo mundo fala do Dorival, né? Ô, mano, só uma coisa. Mas coisinha. eu falei ontem, o Dorival, até um parênteses aí, que o Pedrinho não fez o programa ontem lá, ele também acho que não deve ter ouvido. Ô, Pedrinho, pra mim, cara, o Dorival teve 100% de mérito, inclusive quando ele surpreende o Cruzeiro, que não tava esperando aquela postura agressiva do Corinthians aí até os 8 minutos do primeiro tempo, porque ali é teoricamente um momento crucial pro time da casa, dar um abafa no adversário. É meter aquela blitz, colocar o adversário no campo de defesa, tentar fazer 1-0 antes dos 10 minutos, pro estádio inflamar. Quando o Cruzeiro viu o Corinthians aí se impondo e criando praticamente 3 chances boas de gol até o 8º minuto, o Cruzeiro ficou em choque. O Cruzeiro ficou em choque porque ele não esperava aquela postura agressiva do Corinthians. E pra mim, isso, pra funcionar, tem que ser um time muito bem treinado. Além do treinador falar, vai pra cima, não é ir pra cima e deixar a guarda baixa. Porque o Corinthians, em todos os momentos que ele foi pra cima do Cruzeiro até aquele 8º minuto, o Corinthians, sempre que o Cruzeiro tentou espetar um contra-ataque, o Corinthians estava bem postado defensivamente. Então não foi pra cima igual uma vaca louca se expondo defensivamente. Ô Maurício, mas peraí, duas coisas. Mérito do Dorival. É de se lembrar que quando o jogo tava 0-0, o Matheus Pereira teve a bola de jogo no pé. O goleiro do Corinthians foi na grande defesa, o goleiro do Corinthians, mérito do Corinthians. Outra coisa, vou dizer, se o Cruzeiro fizesse a atuação que fez quarta-feira contra o Flamengo, por exemplo, ou contra o Palmeiras em Boa Fase, ele sai do Mineirão com 3 ou 4 no lombo. O Corinthians ele poderia ter vencido e acabado com a eliminatória já na ida. O Cruzeiro não jogou. O Corinthians teve uma chance com o Martínez de cabeça. E o Cássio salvou uma bola. O Cássio salvou. Depois teve o lance do Vitinho, em que ele dá uma caneta no Fabrício Bruno. Poderia ter vencido por mais cruzado pra fora. Opa, caneta lá no São Paulo, hein? Eu falei, tem muito mais chance. É uma esferográfica, no caso. Ô, mano, o Sgris vem falando no tempo de jogo há uns 2 meses e pouco que o Corinthians vinha preparando o trio Gin pra jogar essa semifinal, né? E não conseguiu, né? O Garro não tava em condições no último jogo e tal. Talvez agora jogue no final de semana. Você acha que o Garro já era, meu? Porque ele tem um problema crônico, né? Você acha que ele vai ter jeito pro ano que vem, ô, mano? Ô, Danilão, de verdade, cara, quem tem problema crônico, o problema crônico, pra quem não tá familiarizado com o termo, é aquilo que não tem cura. Você trata, melhora, e depois piora e tem que ficar parado mais um tempo. O Garro, ele tem muita qualidade, Danilão, mas fisicamente é um jogador que vai ter que conviver com isso até o final da vida dele. Compensa ficar com ele? Ué, mas é o que tem, né, Danilo? Quem que vai fazer uma proposta hoje pro Garro, né? Sendo que ele não é o titular absoluto? Se o Garro estivesse vivendo, por exemplo, o Arrascaeta tem um problema crônico no pubis também, que ele convive com isso há muito tempo. Então, esse ano foi o ano mais brilhante da carreira do Arrascaeta. Ele tratou, melhorou e tá jogando em alto nível. O Garro pode fazer a mesma coisa. É que talvez aí o joelho esteja um pouco mais comprometedor do que o pubis, né? Não sei também, clinicamente falando. Mas, mano... Mas não dá pra desprezar o Garro, não. O Arrascaeta no ano passado, acho que ele ficou a reta final do campeonato de fora como desfalque pra tratar desse problema no pubis, pra voltar 100% em 2025. Tanto que ele nunca jogou nos últimos anos a quantidade de jogos que ele jogou esse ano. Pô, você vê o Arrascaeta fisicamente, nem parece o mesmo jogador das últimas temporadas. Se o Garro conseguisse ficar esse tempo parado, é que agora com a Copa do Brasil o Corinthians não dá condição pra isso, até porque o Paulista vai começar agora dia 11 já. Mas se ele conseguisse ficar aí pelo menos 1-2 meses parado pra tratar de fato desse problema do joelho, porque ele trata, aí o Corinthians começa uma sequência de derrotas, aí ele volta no desespero, então não tem tempo pra curar de fato desse problema no joelho. Tudo bem, como você falou, o joelho é um pouco mais complicado do que o pubis e é diferente. Mas, pô, se o cara fica um tempo parado, ele consegue ficar 100%. É que esse ano, Pedrinho,
O Garro, ele chegou até ir pra Espanha, cara, pra fazer um tratamento alternativo lá. E ficou praticamente uns 2 meses sem jogar. Mas mesmo assim não surtiu tanto efeito, não. Porque vira e mexe, ele sente também esse joelho. Maurício, uma coisa que eu queria comentar com você que eu não conheci e realmente fiquei muito bem impressionado. Esse menino André, que o Corinthians colocou no campo lá contra o Cruzeiro, o cara não pipocou em nenhum momento. Foi pra cima do Fabrício Bruno lá, pegou a bola. Era um touro, velho. Foi pra bola. Sim. Eu fiquei bem surpreendido. Você conhecia já, Maurício, esse jogador? Sim, Portugal, ele teve algumas aparições aí no Campeonato Brasileiro, eu não acompanhei ele na base não, mas todas as partidas que ele fez no Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem. Inclusive ele se lesiona no Campeonato Brasileiro, muita gente dava até ele fora do campeonato já pela lesão que ele teve, se eu não me engano foi no tornozelo, o De Paula me corrige se eu tiver errado, mas ele volta e volta bem, cara. Esse moleque, Portugal, bom dele é que ele consegue fazer várias funções no meio campo. Ele tem jogado um pouco mais adiantado ali, talvez ali próximo ali dos atacantes, mas ele consegue fazer também uma saída de bola ali também. É um moleque que ele funciona muito bem aí, tanto jogando um pouco mais recuado ali numa função de segundo volante, até de terceiro homem de meio campo. Joga muito, André. Assim como o Kaique e o próprio o outro menino lá também, o Dieguinho. Não, o Dieguinho. São dois rabiscadores. Eu até achei que o Dorival iria colocar o André Luiz pra sair jogando por conta do meio-campo do Cruzeiro, né? Mas ele optou pelo Maicon e ele acertou, cara. Porque o Maicon, eu critico muito o Maicon. Tomou conta do jogo. Mas finalmente ele jogou bola. O que me preocupa é se ele vai manter a mesma intensidade jogando quarta e domingo, que o Maicon tem esse problema, né? Ele joga bem um jogo, depois vamos ver se ele vai aguentar. Mas se ele não aguentar, o André entra e dá conta do recado. O Corinthians tem pendurados, né, para uma eventual final, Rodrigo Garro e Mateuzinho. Aliás, o Mateuzinho que jogou pendurado, tendo o Arroio indo pra cima dele no primeiro tempo. Fez nada. Fez nada, graças a Deus. O Arroio. Tá mantido no time. O Mateuzinho não levou o terceiro cartão amarelo, né, mano? E ainda bem que o Dorival demorou, mas ele aboliu os 3 zagueiros, mano. Pelo amor de Deus, cara. Quando eu vi tática de merda. Quando eu vi a escalação, eu falei, puta, graças a Deus, cara. Ele aboliu os 3 zagueiros, finalmente. E aí o Corinthians jogou bola, cara. Sinceramente falando, quando ele jogou bola, dominou o Cruzeiro. E eu vou te falar, mano, os prognósticos são os melhores possíveis, hein? O Vasco ganhou do Fluminense, etc e tal. Aqueles que estavam jogados às traças aí na sarjeta, pelos senhores que estão aqui, todos aqui apostavam no Cruzeiro. No primeiro jogo já. Achava que ia acabar o jogo lá. Mas não acabou ainda, não acabou. Mas nós demos na cara de vocês. Nós demos na cara de vocês lá. Eu preciso te informar. Vitória do primeiro jogo. Tá, mas eu preciso te informar o seguinte. O senhor é um homem inteligente. Eu vou falar que eu perdi agora? Não, o senhor é um homem inteligente. O senhor sabe que não é nós que falamos. Inclusive, por esse segundo jogo, se o senhor for nas casas de aposta, o Cruzeiro paga menos que o Corinthians pela vitória. O Corinthians paga mais que o Cruzeiro. Não tem problema o Cruzeiro nenhum. Continua favorito. Então não é nós que falamos. Não tem problema agora, nenhum. Precisa mudar a postura. Mas só pra finalizar aí também, Sombra. Só Por pra favor, dar a última informação. Favor, já foi, né? É que tem assunto, Sombra. O time tá em atividade. O Corinthians ele emitiu uma nota de repúdio aí com relação à decisão aí do Ministério Público, né? A sugestão do Ministério Público com relação à punição a Gaviões. E a federação, né, que propôs essa pena aí de mais um ano praticamente todo, a Gaviões fora dos estádios ali, sem camisas, sem bandeiras e sem instrumentos musicais. E vai haver uma reunião, eu não sei se é hoje mesmo, De Paula, ou se vai ser na próxima segunda, da torcida organizada aí dos Gaviões aí com o Ministério Público para tentar derrubar essa decisão desfavorável aí que impede a presença da torcida ali com seus instrumentos musicais, bandeiras e vestimentas, já valendo no jogo contra o Cruzeiro no domingo. Então, se não houver o encontro hoje, falaram para mim que ia acontecer. Agora eu não sei se de fato o Ministério Público viabilizou essa reunião aí com os torcedores, mas caso tenha acontecido, eu vou trazer informações em breve para ver se houve um desfecho favorável. Mas por enquanto está mantida a decisão aí da Gaviões estar proibida aí durante um ano de entrar com instrumentos musicais, faixas, camisas e bandeiras. Tá bom?